Vou botar aqui para gravar essa aulinha. Já aparece gravando aí para vocês, já? Pessoal, então só para relembrar o que nós fizemos até o momento. Professor, eu entrei agora. Peguei e foi na da tua explicação. Dá para tu explicar? Na hora, bem rapidex, só. Só para relembrar. No primeiro momento de qualquer aula de matemática, o professor deve explicar o que se está estudando, né? Tem que fazer isso, toda aula. Então, não diferente da aula de números naturais, expliquei o que são os números inteiros, né? Que é esse conjunto numérico aí que vocês acabam de ver. Claro, mas essa não é a definição, né, professor? A definição é que os números inteiros, eles tratam-se de quê? Dos números negativos, o zero e os números positivos, tá bom? Se eu quero fazer uma representação numérica, eu vou colocar a letra Z maiúscula. Eu não coloco a minúscula, não. Tá? Então, o que difere os números negativos, os números inteiros positivos? Que agora eu vou ter o quê? Uma parte que é negativa. Belezinha, belezão. Tá? Depois eu venho com a formação de subconjuntos, né? Que são aqueles caras que é formada a partir do conjunto maior, que são os inteiros. E aí tu tem Z asterisco, que são os inteiros que você tira o zero. Tu tem Z+, que agora são só os positivos, e também o zero. Tu tem os inteiros negativos, que é Z-, que são os inteiros só negativos, e também os positivos, e também, desculpe, o zero. E aí você tem a combinação, Z asterisco mais, simboliza o que, professor? Diga aí. Que são os números inteiros positivos, e agora tira o zero, tá? Professor, o que significa Z asterisco menos? Da mesma forma, tá? Tu vai ter os inteiros negativos, tá? Com exceção de que? Do número zero. Ah, professor, mas é simples. É simples demais, homem. Tá bom? E eu falei sobre saldo bancário, né? Falei sobre essa representação. De boa, de boa, de boas. E aí depois, né? Falei sobre alguns métodos de aplicações, tá? Resolvemos essa questãozinha aí, de boa. Falei sobre a área de crédito e débito, prejuízo e depósito, tá? E aí, pessoal, vem uma parte muito interessante, tá? Lembrando que eu não vou cobrar a parte de operações, tá? A primeira parte de hoje, eu vou cobrar apenas até a parte de simetria, valor absoluto ou módulo, tá bom? Para que não fique muita ideia na mente e acabe a gente não aprendendo nada, tá bom? Quanto mais o professor explicar, mais embasado, melhor é. Né? Melhor pouco do que muito e não aprendendo nada. Então, acho que tem alguém tentando entrar aqui na nossa pequena aulinha. Vocês estão de acordo? Estão de acordo com a brincadeira? Então, vamos aos poucos entendendo o conteúdo, né? De que tentar passar muito e a gente ficar boiando. Tá? Pessoal, então tá aí. Essa parte desse conteúdo é bem interessante, né? Quando eu falo em simetria, ou números opostos, tá? Professor, eu tenho simetria nos números naturais? Não. Tu não forma uma simetria lá dentro. Por que tu não forma? Porque quando tu fala em simetria, galera, tu tá pensando em quê? Tu tá pensando em um número que está oposto a ele. Exemplo. Professor, tem como eu calcular o oposto de 1? Claro. Se eu tiver nos números inteiros, sim. Se eu tiver, eu formo. Mas se eu não tiver nos números inteiros, se eu tiver apenas nos números naturais, tá, galera? Eu não formo uma simetria, não. Tá bom? Então, vejamos, ó. Quando você fala em uma simetria com um oposto, nada mais é do que o quê? Você calcular, né? Qual número está a mesma distância desse cara em relação ao zero. Como é, professor? Não estou entendendo nada. Agora ficou difícil, ó. Quando você fala assim, professor, eu quero calcular o simétrico do número mais 3. Beleza. Aí tu vem aqui, ó. Tu tem a reta real ou a reta numérica, né? Então, tu tá lá no 3 positivo, ó. Então, tu vai olhar o oposto a ele, só que com a mesma distância em relação a quem? Ao zero. Beleza? Ah, professor, beleza, ó. Então, tá aí. Eu tenho mais 3 e quero calcular o simétrico, que é a mesma coisa que o oposto. Professor, o mais 3 está a 3 casas depois do zero. Logo, eu vou calcular 3 casas antes do zero. Menino é ligeiro. Menino é ligeiro demais no entendimento. Ó, tu tá no 3.
Então, tu calcula 3 casas depois de quem? Do zero. Agora, tu vai calcular 3 casas antes do zero. Então, tu vai andar para o menos 1, para o menos 2, e tu vai chegar em quem? No menos 3. Por quê? Porque eu andei 3 casas depois, e agora eu vou ter que andar 3 casas antes. Quando você faz essa ideia, você tem a ideia de quê? De simétrico ou oposto. Tá bom? Conseguiram entender essa brincadeira? Ó, simétrico de mais 3. Então, tu procura um valor que está antes do zero, mas que está 3 casas antes. Quem é? Professor, número menos 3. Isso é verdade. Professor, tem simétrico nos números naturais? Não. Tu não tem simétrico lá. Tá bom? Tu vai ter simétrico a partir de quê? Dos números inteiros. Tá bom? Professor, e o menos 4 tem simétrico? Tem? Tem. Quem é o simétrico de menos 4? Aí tu vai lá no menos 4, e tu percebe que ele está a 4 casas antes de quem, pessoal? Do zero. Logo, você vai calcular 4 casas depois do zero. Então, a brincadeira é sempre assim, tá? E você vai 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso, o mais 4, ele é o simétrico de quê? De menos 4. Por quê, professor? Professor, estou procurando o simétrico de menos 4. Eu vou lá na reta numérica e vou me situar no número menos 4. Eu percebo que do menos 4 até o zero são 4 casas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular 4 casas também depois, que eu não sou besta. Eu não estou calculando simétrico? Então tem que estar a mesma distância do zero, tá? Não vai ser quem? O número 4. Ah, menino, mais 4 ou 4. O bicho é ligeiro demais no entendimento. Vocês conseguiram entender essa brincadeira aí de simetria ou oposto, tá? Então, toda vez que você faz o cálculo de número simétrico, você procura o valor que está a mesma distância do zero, tá? Em relação ao cara que você procura, tá bom? Ó, então, isso daqui é uma ferramenta necessária. É uma ferramenta que você vai utilizar, cara, para calcular o simétrico, tá? Tá aí. Professor, eu já te conheço. Bora fixar essa ideia? Os números abaixo são simétricos ou não? Pessoal, na letra A, o que é que vocês acham? É verdade isso aí? O mais 5 é simétrico do menos 6? Não, professor, nem a pau. Tá doido, é? O simétrico de mais 5 seria o menos 5. Tu tá tentando falar que é o menos 6? É não. Porque o menos 6, ele está a menos 6 casas antes do zero. Eu estou calculando o quê? O mais 5, né? Então, para que a letra A fosse lá a verdade, teria que estar o que aí, no lugar do menos 6? O menos 5, né? Então, o cara já tem essa ideia já de simetria. Tem que estar uma mesma distância de quê? Do zero, só que, ó, no lado oposto da reta numérica. É verdade, professor. Ó, na letra B, tu tem menos 4. O menos 4, ele é simétrico ao menos 7? Professor, não é não. Sabe por quê? Porque o menos 4, ele está a menos 4 casas antes do zero, né? Já o menos 7 está a menos 7 casas e é negativo. Não pode ser assim. Tá? Primeiramente, quando são simétricos, um é positivo e o outro tem que ser negativo. Ah, o bicho é crânio. Agora, olha a letra C. Tu tem mais 10 e menos 10. Eles são simétricos? Ah, professor, agora tem que ter mais um pouquinho de cuidado. Se eu pegar na minha retinha numérica e olhar 10 casas após o zero, quando eu olhar 10 casas antes, eu vou encontrar quem? O menos 10. Aí, o que é que você pode concluir? Que o mais 10 e o menos 10 são números simétricos, são números opostos. Conseguiu entender a brincadeira aí? Né? A letra A não são simétricos, letra B nem. A letra C são simétricos, né? Basta você consultar a reta numérica, a reta real. A letra D, professor, esse 9 aí não está acompanhado do mais, não. Mas lembrando que o número positivo, eles não são obrigados a vir carregado o sinal de mais, tá bom? Diferente do menos, né, que tem que vir carregado. Quando você faz essa brincadeira aí, quando você faz esse estudo aí para ver se eles são simétricos, é que tu pode concluir que o mais 9, ele é simétrico ao menos 9, ou simplesmente ele é oposto, tá? E aí eu pego um caso geralzão, né? X
Agora entra a álgebra agora para nos ajudar para todo caso. Se você pegar o x e você quer calcular o simétrico a ele, então vai ser o cara lá oposto, vai ser o cara negativo a ele, que vai ser menos x, claro, a uma mesma distância de quê? Do próprio ponto, tá bom, pessoal? Exemplo, ó. Qual o simétrico de 1? Menos 1. Simétrico de 2? Menos 2. De 3? Menos 3, tá? E assim a gente vai brincando com a matemática, tá bom? Então, quando a gente fala em simetria ou número oposto, a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Curso Química fácil, show de bola. Professor é top, viu, cara? Professor top, esse Química. Vou assistir uma aula dele aí. Professor, amanhã eu vou para Juazeiro, viu? Se quiser conhecer lá. Então, números inteiros, né? Coloquei agora, pessoal. Agora isso aqui é massa. Isso aqui é massa, né? Valor absoluto ou módulo. Você já deve ter visto falar isso com certeza nos. Quem o pessoal de ensino médio que está na aula já viu isso aqui, né? O valor absoluto ou módulo de um certo número, né? De toda forma, é sempre ele positivo. Se eu falar assim para vocês, se eu falar, bom, o professor está dando uma definição muito fraca. Melhor. Quando você fala valor absoluto ou módulo, simplesmente é o quê? É a distância do número, né? Do número ao número zero. Só que essa distância, cara, claro, distância não é negativa, é sempre o quê? É sempre positiva. Por isso que eu falo, né? Valor absoluto ou módulo. Exemplo, ó. Quando você fala em módulo, é o valor, né? Dentro de quê? Dentro dessas barrazinhas, tá? Então, quando você tem isso aí, deixa eu botar uma galera aqui para dentro da sala. Então, é bem semelhante à ideia de simetria, só que agora você vai sempre transformar esse valor para um valor positivo. E se ele já for positivo, professor? Fica mais positivo ainda. E Então, veja, ó. Nesse primeiro exemplo aí eu coloquei barra, né? Ou simplesmente módulo de menos 3. Então, módulo de menos 3 é o que? É o mais 3, tá? Se tu tem um módulo de um valor negativo, ele vai ser um número positivo, que é o valor dele é o que? Absoluto. Conseguiram compreender? Professor, mas é independente do valor que você tenha, pode ser, se eu coloque menos 100 e eu quero saber o valor absoluto ou módulo, cara, tem problema não. Tu pega esse cara e transforma ele em número positivo, tá? Não cai na jogada da banca não, tá? Ou seja, não cai na onda da teoria. Simplesmente é isso. Valor absoluto ou módulo significa o quê? Sempre um valor se tornando positivo, tá bom? Melhor se falando, tá? Dando uma arrudei na matemática, tá? Professor, mas se eu calculo o módulo de mais 5, por exemplo, ele não já é positivo? Então vai ficar ele mesmo, tá bom? Então quer dizer que eu só vou alterar quando for negativo? Exatamente. Ele vira o seu simétrico. Vixe, Maria, que matemática doida. Professor. Professor, como foi que tu aprendeu? Não sei, só sei que foi assim, tá? Então, e quando você tem um módulo de mais 7? 7 positivo. É obrigado a vir com a barra, é obrigado a vir com o sinalzinho de mais? Não, não é obrigado não, tá? Desde que você entenda o que significa valor absoluto. É simplesmente um valor positivo. Se está dentro do módulo, vai virar positivo. Beleza, belezinha? Então, uma definição mais concreta, né? É a distância do número, tá, ao número zero. Que é sempre a origem, tá? Conseguiram entender o que significa valor absoluto ou módulo? Tá? O módulo é porque está entre essas barras, tá bom? Essa barrazinha é chamada de módulo, tá? E vem alguns exercícios, né? Só para a gente calcular essa diferença. Eu nem coloquei para a gente praticar essa ideia de módulo, não, tá? Mas no TD que eu vou mandar para vocês de sala de aula, eu vou colocar essa representação, tá bom? Para a gente praticar, tá bom? Arthur Pompeu aí acompanhando a gente, né? Pessoal, então vem esses cálculos aí, né? Calcule as diferenças, tá? Eu coloquei isso daí só para a gente começar a entender um pouco o que acontece com esse perigo desse conjunto dos números inteiros. Exemplo, ó, na letra A eu coloquei 12 menos 7 já dá 5 positivo. Agora, quando eu coloco mais 7 menos 12, dá menos 5. O
Quem lembra da regra geral aí? Quem lembra da regra geral? Professor, por que é que muda o valor? O que é que aconteceu aí para mudar? Simplesmente que agora o meu maior valor, ele é o 12, ele é um número negativo. A regra é dar o sinal do maior e subtrai. Exatamente. Já deve ter ouvido falar, né? Vocês do ensino fundamental e o pessoal do mais vão relembrar. Professor, quando eu tenho uma diferença entre números inteiros, eu sempre dou o sinal do maior e subtrai. Tá aí, ó, mais 12 menos 7. Quem é o maior dos dois? É o 12. Qual é o seu sinal? O sinal é de positivo. Então, eu dou o sinal dele, que é mais, e subtrai. 12 menos 7, 5. Agora, quando você tem 7 menos 12, eu alterei aí, não foi? Eu calculei, eu coloquei tipo em oposição, né? Mas não são opostos, tá? Quando eu coloco 7 menos 12, quem é o maior dos dois? Professor, agora é o 12. Só que o 12 vem acompanhado de quê? Do sinal de menos. Tá aí o perigo. Como é que eu faço nesse caso? Eu vou conservar o sinal do maior, você reescreve, né? Menos, e você subtrai. 12 menos 7, que vai dar 5. Logo, 7 menos 12 é menos 5. Entendendo um pouquinho a diferençazinha aí? Letra C, você tem menos 25, menos 10. Obviamente, né? O maior é o 25, ele é positivo, né? Então, 25 menos 10 vai dar 15, tá? Tu percebe que aí a matemática já começa a ficar um pouquinho mais chata, e isso aqui o cara já tem que começar a dominar realmente bem, tá? Porque, exemplo, eu tenho aluno que quando chega no ensino, sei lá, no 8º e 9º ano, tem essa dificuldade em saber fazer essas operações, mas com calma a gente aprende, tá bom? E aí eu tenho, já na letra D, eu faço o caminho contrário. Eu pego 10 menos 25. O que acontece aí? Quem é maior, 10 ou menos 20, ou 25? Claro, não falei menos 25 não, tá? A questão já é complicada para outras aulas. Quando você pega 10 e 25, quem é maior dos dois? Claro que é o 25, né? Só que o sinal do 25 é menos. Então, prevalece o sinal de menos aí nessa conta, tá? E você subtrai. 25 menos 15 é 15, né? Ou 25 menos 10 é 15. Só que como o sinal que prevalece de maior aí é de menos, então você conserva ele, tá bom? Isso daí, pessoal, é importante demais, tá? Eu vou preparar uma aula resolvendo 100 questões só com isso aí. O cara vai sair contando matemática até dizer chega. Mas vocês vão entender essa brincadeira. Mas eu creio que só com essa explicaçãozinha aqui, a gente já consegue já dominar já esse cálculo aí, tá bom? Tá? E depois vem a ideia de comparação, né? Claro, que nem eu falei, professor, por que tu teve tanto cuidado em falar em menos 25 e 10? Porque vem isso aqui, ó. Quando você está comparando números inteiros, a regra é o maior valor. Se você está comparando dois números negativos, o maior é quem está mais próximo do zero. Se você compara dois números positivos, o maior é quem está mais longe do zero. Professor, e quando é um negativo e um positivo? Prevalece o sinal de positivo, tá bom? Conseguiram ter a ideia? Se você compara dois negativos, o maior é quem está mais próximo do zero. Se você faz entre dois números positivos, o maior é quem está mais distante do zero, está mais longe, né? Aqui está mais légua. Agora, se você pega um negativo e um positivo, prevalece sempre o sinal de positivo, tá? Na letra A, tu tem mais 7. E eu quero comparar com menos 7. O que é que o mais 7 ele é do menos 7? Professor, meu Deus, agora complicou, não. O mais 7 ele é maior do que o menos 7, porque prevalece sempre o positivo. Professor, se fosse 1, mais 1 é maior, tá? Então, nesse espaçamento aí que eu deixei, você coloca o sinal de maior que, né? A boca virada para lá. Na letra B, eu tenho menos 4, alguma coisa do menos 1. E aí, professor, agora complicou, não foi para tu? Não. Quem está mais próximo do zero? É o menos 4 ou menos 1? Professor, eu acho que é o menos 1, ó, brothers. Pronto. Então, nesse caso, o menos 1 ele é maior do que o menos 4. Ou menos 4 ele é menor do que menos 1, tá bom? Então, você coloca aí o sinal de menor que,
né? A boquinha virada para cá, a boquinha do jacaré. Bom? Letra A maior que, letra B menor que. Professor, agora eu te peguei. E com relação ao zero, hein, macho? Como é que fica? Nada a ver. O zero, ele é maior de qualquer número negativo. E sabia não. Ah, então pronto. Então, por exemplo, se você coloca menos 9, alguma coisa do zero, o símbolo que você vai colocar é de menor que. O menos 9, ele é menor do que zero. O menos 8, ele é menor do que zero. Todo número negativo é menor do que zero. Tá bom? Agora, se fosse positivo, né, a brincadeira já aumentava o caldo. Professor, quem é maior? 100 mais 100 ou menos 300? Regra geral, prevalece o sinal de positivo. Então 100 é maior do que menos 300, tá? É uma questão que está na temática de quê? De comparação entre números inteiros, tá bom? Eu vou fazer umas mini apostilas e colocar essas observações, tá bom? Para vocês dos grupos. Tá bom? Pessoal, e com relação a antecessor e sucessor, segue o mesmo padrão, tá bom? Nos números naturais, quando você calcula o antecessor, você retira uma unidade, tá? E no sucessor, quando você quer calcular o sucessor, você adiciona uma unidade. Aqui é a mesma coisa. Exemplo, ó, se eu quero calcular o antecessor de um número, sei lá, negativo, basta você, né, tirar uma unidade dele. Exemplo, o menos 2, como é que eu faço? Você pega o menos 2, subtrai do menos 1 e automaticamente o resultado é o antecessor. Ixi Maria, como é fácil? É fácil demais, ó. Tá? Então, menos 2, menos 1 vai dar menos 3, tá? Depois eu vou preparar uma aula só com essas regrinhas aqui, porque aqui nesse caso, ó, tu já tem 2 menos. Eu brinco até com meus alunos. Se tu tem 2 números negativos em uma operação de menos, mais negativo ele vai ficar ainda. Então, menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. O cara vai ficar mais negativo ainda. Ele está mais distante do zero, tá? Letra B, eu quero calcular o antecessor de menos 100. O que é que eu faço? Eu pego menos 100, subtraio de menos 1 e vou encontrar menos 101. Ele está ficando mais negativo ainda, ó. E quando for sucessor, eu nem coloquei exemplo não, porque fica fácil, né? Mas se eu quero calcular, exemplo, eu quero calcular o sucessor de menos 1. De menos 1. Então, você pega o menos 1, soma mais 1, né? No caso, vai dar 0, então você já calcula já o seu sucessor, tá? Então, a ideia de antecessor e sucessor em números inteiros prevalece também na ideia de que números naturais, tá? Desde que eu saiba que eu estou calculando o quê? Né? A ideia de que de subtração com uma unidade, né, após o valor, e a ideia de retirar uma unidade após esse valor. Vocês conseguiram compreender? Eu não coloquei a parte de sucessor aqui, porque se aplica também a ideia de que números naturais. Bom, mas claro, eu vou preparar uma aula, tá, pessoal? Enfatizando só esses cálculos aqui, ó. Esses cálculos aqui são besta, tá? Mas se você não lidar com essa base aqui bem feita, se você pegar, supor, uma expressão numérica, uma situação, sei lá, entre números inteiros, você pode errar, né? Ou por falha do professor que não explicou, ou às vezes porque você não conseguiu entender, tá? Mas o papel do professor é explicar isso aqui, que o aluno consiga entender nitidamente, tá bom? Conseguir compreender essa base aí, tá? Então, como vocês podem ver, tá? Não estendi muito o conteúdo para não chegar em operações com números inteiros, porque senão também, né, complica e fica muita coisa para se estudar, tá bom? Mas, de antemão, o conteúdo da aula é só essa base mesmo, né? Pegamos uma ideia de comparação, antecessor, sucessor, pegamos um cálculozinho de diferença para alertar, pegamos uma temática falando sobre valor absoluto ou módulo, né? Depois veio a ideia de simetria ou oposto, que é a mesma coisa. Depois veio a representação, né? Como representar os números inteiros, né? Em situações de temperatura, de saldo bancário. Depois veio uma pequena observaçãozinha. Depois, né, consequentemente, veio os seus subconjuntos formados, né? E primeiro nós vimos a ideia de quê? Vimos a definição, vimos a anotação, né? Então,
Foi uma aula com um embasamento bem arquitetado, bem construído, né? Seguindo uma linha cronológica bem organizada para que não fique nenhuma falha nos nossos estudos, tá bom? Números inteiros não param por aqui, não param por aqui, tá? Ainda tem as 4 operações, e é aí dentro das 4 operações que a gente começa a ajeitar um pouquinho essas contas aqui, tá bom? Tudo com calma e tudo com certeza do que nós estamos fazendo, tá bom? Eu vou trazer mais questões envolvendo comparações e também sobre valor absoluto, tá bom? Então, possivelmente até quinta-feira eu vou estar colocando o material da aula na sala, seguido de questões para vocês praticarem, tirar dúvida, entrar em contato comigo caso tenham algumas dúvidas, tá bom? Pessoal, terminou números inteiros, a gente vai por números racionais. Aí sim começa as questões de concurso, tá bom? Vamos resolver bastante questão de concurso público até a gente ficar basicamente quase que nem o professor, quase doido, tá? Brincando. Então, tudo com calma, tá? E com certeza. Bom, então, vou fechar aqui o slide, que está dando quase a nossa hora. Tá bom? Mas a gente encerra a aula, né, com aquela certeza de um trabalho que está sendo feito com mais cautela possível, tá? Com mais carinho possível e com mais embasamento teórico possível, tá? Para quando chegar na prova não ter algum detalhe, né, que possa complicar a aprovação de vossas senhorias. Tá bom? Vocês conseguiram entender o conteúdo da aula de hoje? Ficou alguma dúvida? Vocês podem ver que não foram muitos tópicos, né? Mas cada tópico que foi abordado foi o máximo visto possível, beleza? Uma aula para nível fundamental, o pessoal do médio dá aquela ajuda, e o pessoal do ensino superior também dá aquela ajuda demais, tá bom? Então, pessoal, o professor, quando ele dá uma aula de matemática, ele tem que tentar colocar na cabeça do pessoal mais conteúdo possível, com a maior clareza possível. E eu vejo que se o professor tentar dar só conteúdo, o aluno não aprende, não. É impossível, tá? Matemática é estudado com calma e com certeza das coisas, tá bom? E esse é o meu papel, sempre poder ajudar vocês o máximo possível, tá bom? Pronto, então, depois da manhã eu vou colocar o material na sala, nos grupos, tá bom? Vocês vão tentar resolver, vou tentar fazer mais simulados possíveis, tá bom? A aula de história da matemática na quinta-feira a gente vem, tá? Se não der para aplicar na quinta, eu aplico na sexta, tá bom? Que eu vou para Juazeiro, eu volto, mas eu já chego dando a nossa aulinha bem direitinho, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Desculpa tirar o tempo de vocês aí nessa nossa aula, mas a aula ela é necessária, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, se algo não ficou bem esclarecido, vocês podem perguntar sem problema algum, tá bom? É isso aí, Judevan. Vamos trabalhar para crescer juntos, cara, tá? Desejo todo o sucesso do mundo a vocês em concurso que vocês forem fazer, tá? Essa aula aqui serve também para o IBGE, pessoal. Quem puder fazer para o IBGE, faça, tá? 3 meses de contrato, mas pode ser prorrogado, né? Para o pessoal que está desempregado aí, cara, já é uma ajuda grande demais, né? Os tempos já são difíceis e é o cara desempregado aí, tá? Mas vocês podem contar comigo também para o concurso do IBGE, tá bom, pessoal? Aqui só trabalha só de domingo a domingo, tem isso não, tá bom? Então agradeço demais as vossas presenças, tá bom? Quem se sentir lisonjeado em fazer alguma pergunta, pode perguntar, que nós estamos aqui para tudo. Reclames do Plim Plim. Vou aqui desgravar, né? Vou botar para interromper a la gravações. Boa noite, até a próxima aula, cara. Show de bola, show de bola.